Olá, dou boas-vindas a você no nosso canal Direito Sem Formalidades. Hoje eu vou continuar um pouco falando daquela partezinha ali da minha biblioteca, atendendo ao pedido ainda da nossa inscrita do canal. E aí eu vou falar sobre um livro do qual eu gosto muito, que é O Senhor das Moscas, de William Golding. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e de dar o seu like para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desse vídeo. Meu nome é Marcos, eu sou professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos lá falar um pouquinho sobre O Senhor das Moscas. Esse é um livro muito importante para mim, porque a primeira vez que eu estudei O Senhor das Moscas foi para compreender a questão literária do livro. Mas anos depois, quando eu me tornei professor na universidade, eu apliquei esse livro numa turma de Sociologia do Direito. E hoje eu continuo trabalhando com O Senhor das Moscas, mas com um filme da década de 90, que é uma adaptação do livro O Senhor das Moscas. Mas o que tem de interessante no livro O Senhor das Moscas? Vamos entender um pouquinho da narrativa? O Senhor das Moscas é um livro que fala de um grupo de crianças que ficam perdidas depois de um acidente de avião, ficam perdidas numa ilha. E nessa ilha elas têm que se organizar para poder sobreviver. E o que acontece? É um livro muito cheio de simbolismos. E simbolismos que remetem ao que a gente chama de uma organização do Estado e de normas, tanto de uma instituição do Estado quanto de uma ordem normativa, de regras para que aquilo ali pudesse acontecer. Então, qual é a perspectiva do William Golding? O William Golding vai escrever esse livro no pós-guerra. O livro é de 1954. Então, ele vai tratar ali de uma... Eu acredito que o William Golding, quem lê o livro, percebe um pouco dessa tensão sobre a chamada semente do mal na humanidade. Então ele vai trabalhar com duas personagens interessantes, né? O Ralph e o Jack. O Ralph, ele pela sua beleza, sua altivez, ele é eleito líder ali daquele grupo, né? Porque ele é capaz de gerar algum tipo de união. Mas quem é o grande estrategista é o Pig. Mas porque ele usa óculos, porque ele é gordinho, ele é excluído muitas vezes é objeto de chacota, mas é ele que vai de fato pensar, porque o Pig, aí vem o simbolismo dos óculos do Pig, né? Ele é capaz de ver as regras e dimensionar. Então eles acham uma concha, e quem tem a concha, aí o elemento simbólico, pode falar na Assembleia. Só fala quem estiver com a concha. Vejam a ideia, né, de uma normatividade que surge ali, naquela discussão entre aqueles garotos perdidos na ilha. Mas o que acontece? Toda organização precisa de disciplina. Embora eles fossem garotos que viessem de uma disciplina militar, o Jack e o Roger, que são sim os antípodas de Ralph e Pig, eles vão ser capazes por organizar um grupo que não vai querer seguir as regras e que vai formar um tipo de uma sociedade anárquica, preocupada em caçar e não ter regras e muito desiludida, né? Ninguém virá nos salvar. Nós temos que sobreviver aqui. E o interessante é que à medida que Jack e Roger vão se tornando proeminentes no grupo, eles vão gerando e vai aumentando aquela dimensão do mal. Dessa semente do mal, da punição, da tortura, de chicotear quem é acusado de furtar alguma coisa ali dos companheiros. Então é um regime, é uma dimensão autocrática, anárquica. E à medida que o livro vai seguindo, e aqui a ideia não é eu vou realizar spoiler mesmo, né? Porque a ideia é mostrar a relação desse livro com a dimensão do direito, né? À medida que as regras vão sendo colocadas de lado e vão sendo tratadas como obstáculos ao desenvolvimento daquelas pessoas, a gente caminha para um mundo cada vez pior, né?
E aí a ideia de um monstro, né, que é o Senhor das Moscas, né, tem a ver com um piloto que estava doente, que some de repente no livro, né? E aí um dia indo para uma caverna, um dos garotos vê e se assusta e acha que é um monstro, e aí matam ele lá e saem correndo, e quem vai descobrir de fato quem é o monstro, né? É o Simon. E o que representa o Simon nessa sociedade? O Simon vai representar essa ligação entre o racional e o místico. É somente o Simon porque tem fé, porque acredita, porque tem esperança, porque acredita na sobrevivência, na possibilidade de um resgate deles daquela ilha. É o Simon que vai de fato descobrir quem é aquele monstro. Mas quando o Simon descobre e vê quem é o monstro, o que acontece? Os garotos estão lá numa comemoração, comendo carne, e começam a gritar e a correr um atrás do outro, a encenar, e de repente vê o Simon correndo com aquela luz verde. O que os garotos fazem? Eles vão lá e matam o Simon. E aí começa a degradação daquela sociedade. É quando você mata aquilo que representa o misticismo, a conjugação do racional com o ideal, com uma perspectiva de sociedade melhor, é que começa a degringolar a sociedade. E é isso que o William Golding vai trabalhar no texto, no sentido de mostrar como que a banalidade do mal, né, e aí usando uma expressão da Hannah Arendt, né, vai levar a uma degradação daquela sociedade. E essa degradação da sociedade, ela afeta o direito, afeta as normas. É quando as normas não dão conta mais de atender, né, ou seja, aquelas normas não são suficientes, né, para mostrar para aquelas pessoas a relevância de se viver em sociedade, de se respeitar uns aos outros. Né? E assim, numa escalada de violência, né, o livro culmina com a morte, né, o início do fim do livro vai culminar com a morte do Pig. É quando aí você vê a completa derrocada do direito, das normas e de uma possibilidade de uma organização social minimamente racional. E a gente se pergunta, né, mas será que isso pode acontecer? Claro que isso pode acontecer. Cada vez que a gente vê no mundo de hoje, né, a desconsideração pelo outro, pela escolha de vida do outro, pelas diversidades entre as pessoas, cada vez mais o direito sendo usado como instrumento de poder, de manipulação, de dominação, é a verdadeira semente do mal. A semente do mal está quando a gente não é capaz de ver nas normas um limite para a convivência em sociedade. Que limite é esse? É a minha liberdade. Ela precisa, para que ela possa existir, ela necessita de limites. Limites para que eu não avance em direção à liberdade do outro, em direção à escolha do outro. Um Estado democrático de direito, a ideia de um Estado constitucional, ele exige de fato essa tensão entre a legalidade de um lado e o exercício da democracia. E esse exercício da democracia não é a ditadura de uma maioria, mas é a convivência pacífica entre ganhadores e perdedores, sabendo que ganhadores e perdedores vão sempre se revezarem. Não existe essa ideia de que aqueles que ganham têm o domínio sobre aqueles que perdem. A ideia é de que para que todos saiam ganhando sempre, é preciso que a gente respeite as individualidades, as identidades, e por isso o direito e as normas são fundamentais para a construção dessa sociedade mais humana e mais justa. E o William Golding ele vai deixar esse recado de uma forma muito impactante, porque tudo isso acontece numa ilha, que é sempre aquela coisa de que a utopia, né, a ideia de utopia do Thomas More, né, da ilha, né, a ilha em que tudo é possível, e por outro lado também isso vai acontecer com crianças, que seriam, em princípio, mais inocentes ou mais propensas para uma realidade de mais esperança, e ele vai dizer que a semente do mal está no ser humano, mas que a gente pode
de algum modo, através de instituições fortes, através de normativas que derivam de um consenso, de um respeito pela diversidade, pela identidade da outra pessoa, aí sim a gente pode superar a semente do mal. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o seu like aqui no final desse vídeo. Valeu demais pela sua atenção. Até uma próxima.